Crer que o Hexa vem? Vamos para a notícia. Por isso ele foi chamado, que fez um ótimo trabalho como comentarista. Mas enfim, eu gosto disso aí. O papo vai aberto e aí dá uma fechadinha, porque você tem que treinar a bola parada, tem que ter algumas conversas também, não tem problema. O time é mais ou menos por aí, é até interessante. O desenho dele é um 4-2-3-1, mas sem a bola é mesmo um 4-4-2. E com a bola, provavelmente, é o time contra a Tunísia, que ataca num 3-2-5, ou seja, ele constrói o jogo a partir disso. Segura um dos laterais, entre os zagueiros, né? Fica o Thiago Silva, na sobra, Marquinhos por um lado, e o outro lateral desce, afunda para começar o jogo. Pode ser tanto o Danilo quanto o Alexandro, sabem fazer isso. Aí você tem um volante, que é o Casemiro, e o outro lateral, que sobrar. E aí você espeta os 5. Abre bem pela direita, por enquanto, o Rafinha, que deve ser titular para começo de conversa. O Fred também, para começo de conversa, fica pela meia direita. O centroavante, que eu acredito que começa a Copa, o Richarlison, fica lá por dentro. O Neymar encosta, com liberdade para flutuar, mas encosta nesse centroavante. E na ponta esquerda aberta fica o Paquetá, sem a bola. Eu preferiria o Vinícius Júnior aberto e o Neymar flutuando nessa função do Richarlison. Não tiro jamais o Paquetá do time. Por hora começo mesmo com o Fred, mas a cada minuto penso cada vez mais no Bruno Guimarães. E aí a direita pode ser o Rafinha, pode ser o Rodrigo, pode ser o Antony. A camisa do ponta direita está bem escolhida. Mas é um time interessante, com variações táticas, e eu acho que não deve fugir disso para quinta-feira. Opções não faltam, né? Eu, por exemplo, sou um adepto, de repente, dele recuar o Paquetá ali para um segundo volante. É uma outra possibilidade, né? Para, quem sabe, começar com o Vini Júnior como titular. Enfim. Também dá para fazer. Discussões, claro, né? Discussões dependendo do adversário e, enfim, possibilidades aí pro Tite. Tá rolando aí, ó, o aquecimento, jogadores chegando, fazendo já aquele pequeno reconhecimento aí do gramado que eles já conhecem. Tá? Oi, gramado, tudo bem? Quem tá conhecendo muito também é o reconhecimento Qatari, viu? Porque o Vitor Sérgio Rodrigues chegou e eu não sei nem se ele dormiu, tá? Porque ele já tá lá pelo Catar, ele já tá no jet lag ainda. Não, e tá com o Arthur Quesada, né? Ele Aí tá não tem vivendo, como dormir, né? Ontem tomou a cerveja imaginária, né? Gostei disso. Vitor Sérgio Rodrigues, quero saber primeiro, se você já arrumou a bagunça do seu quarto no hotel, porque eu tô acompanhando seus stories, já tá uma zona lá no seu quarto do hotel, e nem dormiu, né, Alves? Já chegou do aeroporto, já tá na rua, como é que tá o calor das ruas aí do Catar? Bom dia pra você, Vés. Calor tá. A gente arrumou uma sombrinha aqui e aí mesmo assim na sombra tá um calor absurdo. Agora, o Mauro Betti dividiu o quarto comigo numa final de Champions. E aí, assim, quando eu tô com uma outra pessoa, tirando se a pessoa for muito bagunceira igual a mim, aí fica mais fácil. Mas se a pessoa é um pouco mais organizada, aí eu vou mantendo a linha. Se eu estiver sozinho no quarto, vai ficar bagunçado o tempo todo. Se bem que, estando em hotel, é aquele mundo mágico, né? Que você sai com o quarto bagunçado, volta com o quarto arrumado, né? Então, acho que isso é uma questão. E sobre dormir, cara, dormir vai ter que esperar para o Brasil. Porque com 6 horas à frente, você dorme no horário do Brasil. Então, ontem eu fui dormir o equivalente a, sei lá, meia-noite? Não, equivalente a 11 da noite no Brasil. Mas aqui era quase 5 horas da manhã. E tu acorda no horário do país. Então eu já tive que acordar 9h30 para tomar um café e sair para vir aqui fazer algumas gravações e fazer essa entrada ao vivo. A minha estreia no Radar do Hexa, que tá bombando. Tá bombando demais, cara. Agora a pergunta que não quer calar. O quarto com o Mauro Betti era muito bagunçado ou ficava organizado? Então... E travou, velho. Ele ficou sem palavras. Posso responder? Né? Ele não quis te expor, o Mauro Betti. Eu vou dizer uma coisa, o Vitor é um gentleman, porque assim, eu sou muito... Nada é mais bagunceiro que eu, né, cara? Então o Vitor era um espetáculo de organização. Entendi. Ele voltou, ó. Tá de volta, velho. Responda, Vitor Sérgio Rodrigues. Não fuja da pergunta. Voltei.
Não, a pergunta eu não ouvi, eu só ouvi que eu falei isso, é que o Mauro, quando eu dividi o quarto com o Mauro, como o Mauro é uma referência pra mim, de bagunça. o Mauro é brincadeira, o Mauro, eu nunca imaginei, ser companheiro de trabalho com o Mauro, porque o Mauro é referência na profissão. Aí eu falei, vou segurar um pouquinho a onda, então por isso é que foi, mas por exemplo, eu fiz uma Olimpíada com um companheiro nosso chamado Lucas de Tomaso, que hoje trabalha lá na empresa lá que te dá asas lá na Áustria, e ele é tão bagunceiro quanto eu, então a gente foi deixando. Chegou uma hora que a gente precisou arrumar o quarto, sabe por quê? Que a gente falou, cara, a gente vai ter que arrumar. Por quê? Porque não tem mais área útil para pisar. A gente já não tinha mais onde pisar no quarto. Aí a gente falou, agora vai ter que arrumar. Então aí foi isso que a gente fez na Olimpíada. Com o Mauro eu segurei a onda, porque o Mauro é uma referência para mim, né? Agora pode fazer a pergunta, que a pergunta eu não ouvi, problemas de retorno aqui, mas já está tudo regularizado. Não, a pergunta você já respondeu, era justamente sobre a bagunça no quarto com o Mauro Betti, né? Então já tá respondido. Deixa eu ir de volta... Não, exatamente. Exatamente, foi ótimo, né? Deixa eu ir de volta com as meninas lá em Turim, porque a seleção já tá em campo, e aí elas vão descrever um pouquinho pra gente, já tá rolando ali uma roda de bobo, aquele alongamento ali meio estranho, né? Meio sem vontade de que acabou de acordar. O time do Brasil já tá em campo por aí, né, meninas? Tá sim, Otávio. Os 26 jogadores já estão aqui no gramado. Desse lado aqui onde a gente está mostrando estão os 23 de linha trabalhando. Os goleiros trabalham num outro campo aqui em anexo. E o tempo já está contando, né, Clara? 3 minutos do nosso tempo já foram. Temos mais 12, né? Você vem com essas contas rápidas não, Monique. Eu sei que a gente tem até 11h31 do horário local. Aqui a gente está vendo uma rodinha de boba por aqui. Lembrando que a gente vai poder ver basicamente aquecimento, né? Então dificilmente hoje a gente vai ter algum indício de time titular e tal. Mas também com certeza teremos imagens divertidas. E vamos ficar de olho, porque o Rodrigo ontem contou que ele sempre estava no meio da rodinha, que ele era o mais jovem que sofria. Vamos ver se o Rodrigo vai sofrer hoje na rodinha de bobo. Pois é, e Otávio, eu vi que vocês estavam falando um pouquinho antes sobre possibilidades de escalação, né? A dúvida é se o Tite vai fazer uma distribuição de coletes aqui antes da gente sair, ou se ele vai fazer mistério de fato com relação a essa escalação para a estreia da seleção brasileira. Eu não sei se eu estou enxergando bem ou não, mas me parece que o Kleber já está com todos os coletes na mão, é isso, né, Clara? O Kleber Xavier já está com os coletes laranja na mão, então, assim, a dúvida é se a gente vai chegar a ver o Tite distribuindo coletes como ele fazia na Copa de 2018 e depois a gente sai, ou se ele também vai fazer um mistério em relação a esse time que ele possa querer trabalhar no dia de hoje. Mas vocês falavam sobre possibilidades para a escalação, e uma coisa que a gente reparou nos 2 últimos treinamentos, especialmente no de ontem, que não podia filmar, mas a gente podia assistir, que pode ser uma pista para um Brasil um pouco mais ofensivo contra a Sérvia, é que o Lucas Paquetá todo o tempo trabalhou como segundo homem nesse treino, né? O Brasil estava dividido em 2 grupos, não tinha time titular, um grupo estava num campo, outro no outro, mas o Paquetá em um dos grupos trabalhava ao lado do Casemiro no meio campo como segundo homem, e ele revezava com o Everton Ribeiro, que entrava também para fazer essa função de segundo homem. Nos 2 times tinham sempre 2 pontas bem abertos, então num dos times estavam Vinícius Júnior e Rafinha bem abertos, com o Neymar ali também participando do trabalho, e no outro time tinham outros 2 pontas abertos, o Martinelli de um lado e o Antony do outro. Então, o que ficou parecendo aqui ontem, Otávio, é que Vinícius e Martinelli brigam por essa vaga do lado esquerdo, Rafinha e Antony brigam por essa vaga do lado direito. No time B, que treinava lá, o Rodrigo fazia a mesma função do Neymar. Então, dava a entender que o Rodrigo seria meio que um substituto imediato do Neymar ali para entrar naquela posição. E mais avançados, num time tinha o Richarlison, no outro o Gabriel Jesus e o Pedro revezando. E isso pode ser uma pista, né? Pode ser uma pista, porque a seleção trabalhou assim nos 2 últimos dias, e pode ser um indício de que teremos um Brasil com uma formação um pouquinho mais avançada no jogo contra a Sérvia, que é o da estreia. E é o que a gente não imaginava, né? Não. Imaginava que contra a Sérvia o Brasil pudesse entrar taticamente um pouco mais comedido, né?
se defendendo um pouco mais, não necessariamente se defendendo no jogo, né? Mas com uma escalação menos ofensiva. E é aquilo que eu te falei sobre o Paquetá jogando como o segundo homem do meio de campo, para algo que a gente tem discutido ao longo dessa semana, o Vini Júnior poder ser titular, né? Porque então, é o melhor brasileiro hoje na Europa, enfim, seria estranho deixar o Vinícius Júnior no banco de reservas, né? Então o Tite parece tentar encontrar uma alternativa para isso. Para mim, eu tiraria o Richarlison e botaria o Neymar flutuando um pouco mais à frente. Nessa ideia de jogo que deve ser a do Tite, gostemos ou não, com 3 caras começando, um lateral, outro lateral ao lado do Casemiro e esses 5 espetados, você poderia fazer, por exemplo, o Rafinha pela direita, o Fred, por enquanto, pela meia direita, o Neymar circulando por dentro. Com a entrada do Vinícius Júnior, o Paquetá faz a do Neymar em relação ao time que eu falei há pouco, por dentro, como se fosse uma meia esquerda desses 5, e a ponta esquerda, claro, com o Vinícius Júnior. Você perderia talvez a contundência do Richarlison como centroavante, mas você ganharia um cara ainda mais aberto e fluido e espetacular, para mim, essencial, como o Vinícius Júnior de um lado, com o Rafinha do outro, e o Paquetá chegando, porque, de novo, nessa maneira de você formar o time, você fica ainda com... Tanto faz se é o Fred ou se é o Paquetá. Eu acho que com o Paquetá é muito melhor ele mais espetado à frente. Com o Bruno Guimarães em relação ao Fred seria muito melhor. E o time não perde tanta consistência, porque o Brasil, seja qual for o módulo, ele se defende sem a bola num 4-4-2. Fica o Neymar à frente, aí como sem a referência de centroavante, ele poderia destacar... 2 linhas de 4. 2 linhas de 4. E essas 2 linhas de 4, o Paquetá pode jogar por dentro. Ele já jogou muito com o Tite, como volante, como meia pelo lado, meia por dentro, até como referência de ataque. Ô, Vitor Sérgio, você tá por aí ainda? E aí eu queria passar essa bola para você também, né? A Monique foi muito bem falando sobre pistas desse treino de ontem, onde já dá pra gente imaginar as disputas por posição, né? Do lado esquerdo ali o Martinelli e o Vinícius Júnior, do lado direito o Antony com serve imediato pro Neymar. É mais ou menos isso que tá imaginando o Tite na leitura que a gente tem feito desses treinamentos, sobretudo o treinamento de ontem. Como é que você enxerga isso? E aí eu já queria te passar uma outra pergunta. O Richarlison, ele tá voltando de lesão, né? Ele tá vindo de uma lesão onde ele basicamente não jogou desde a lesão. E talvez ele não esteja 100%. E a gente imaginava o Richarlison como titular, como foi nas últimas convocações. Os reservas imediatos, né, entre aspas, ali do Richarlison seriam o Gabriel Jesus e o Pedro nesse desenho. Você enxerga mais ou menos por aí também, ô VSR, essas disputas por posições, esse 4-2-3-1 com a bola, o 4-4-2 sem a bola, como a gente estava falando aqui? Como é que você está avaliando essa seleção aí? Eu acho que a entrada da Copa América lá de 19, né, que eu acho que a gente tem esse trabalho do Tite, ele pode ser dividido até a Copa de 2019, a Copa América de 2019, que eu acho que ali o Tite precisava muito ganhar aquele torneio. Eu dizia à época, eu acho que se o Tite tivesse perdido a Copa América de 2019, ele não chegaria ao Catar, eu acho que ele seria demitido no meio do caminho. Então ele fez ali um time muito mais próximo do time de 2018 ainda. Então você vê que ainda tinha jogadores, ainda tinha Miranda, tinha Felipe Luiz, tinha Fernandinho. A partir de da Copa América de 2019, começou a outra metade do ciclo e aí o Tite estava aberto a colocar peças novas. Se você olhar, o Mauro estava explicando aí, eu não entendo muito você usar o Fred para fazer esse papel de meia pelo lado direito, né? Se você quer fazer isso, se a tua intenção é atacar nesse 2-3-5 ou 3-2-5 no caso, né, com Danilo ficando, Alexandro ficando junto com os 2 zagueiros, Casemiro e Danilo por dentro, e aí na frente o Richarlison um pouquinho à frente, uma linha de 4, o Fred ser esse meia ali pelo lado direito, do lado do Rafinha, eu não entendo muito. Se é para jogar já com o Fred ali já posicionado como meia, eu acho que ali é melhor você entrar com o Vinícius Júnior e botar o Paquetá ali, ou ainda o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães, se você lembrar, na reta final das eliminatórias, ele saía do banco e ele deu assistência em vários jogos. Assim, ele jogava 20 minutos e produzia demais, exatamente nesse papel. Então, por quê? Porque o destaque do Fred é essa projeção, se lançar. Então, acho que isso eu não entendo muito, essa escolha do Tite. No mais, manter todo mundo
brigando por vaga. Então o Martinelli aí, que entre aspas foi uma das surpresas da convocação, você fala, ó, empurra, pressiona o Vinícius Júnior ou pressiona o Paquetá se jogar aberto pela esquerda, eu acho bom. Você ter o Antony achando mesmo que pode roubar a vaga do Rafinha é excelente. A disputa como centroavante, você tem o Richarlison aparentemente à frente, mas ter o Gabriel Jesus, ter o Pedro empurrando ele, é muito bom. Então acho que isso é o ideal. Seria mais ou menos, né, Otávio, você que já narrou muito NFL, como tem lá na NFL, no futebol americano, na pré-temporada, aquelas disputas abertas, né? Então o cara fala, ó, vai ter uma disputa para ver quem vai ser o running back, o corredor. Então você fala, ó, briguem aí, usem a pré-temporada para isso. Acho que isso é bom para a seleção brasileira, até porque é uma Copa curta, né? Uma Copa de 28 dias. Então eu acho que é importante ter todo mundo pilhado e todo mundo voando. São os famosos training camps, né, o Vitor Sérgio Rodrigues, onde a seleção brasileira nesse momento se encontra aí numa espécie de training camp, onde essa busca saudável por posições, essa competição é bom, né, pro time. E interessante que nessas variações que a gente falou, acho que o que mais está nítido, pelo menos à distância aqui, é que os pontas vão ser extremamente fundamentais, né, para alargar o campo e tal, e a gente está muito bem servido disso. Queria passar essa bola para as meninas de novo lá em Turim, né? Já que daqui a pouquinho elas vão precisar sair, estão acompanhando o treino ali de perto. Como é que tá o treino por aí, meninas? E essa importância aí dos pontas pro Tite, né? Que são jogadores que estão performando em alto nível, em alta performance aí no futebol europeu e que são peças fundamentais aí do time brasileiro, né? Vocês falavam sobre isso agora há pouco. Sobre o treino, eles seguem aqui na grande roda de bobinho. Eu estava até falando, vamos lá, professor, muda aí um pouquinho a atividade, só para a gente ter uma imagem diferente. Mas não sei se... aí, ó. Falei, o pedido foi atendido. Eles vão lá para o outro lado para terminar o aquecimento, né? Para fazer uma outra movimentação de aquecimento. O bobinho terminou agora. Agora, sobre os pontas, né, Clara? Foram 9 atacantes convocados. O Tite, há muito tempo, né? Desde que surgiu a possibilidade de que 26 jogadores fossem convocados, ele já disse com muita antecedência que a ideia era levar mais jogadores do meio para frente para ter mais opções, porque o Brasil começou a jogar de uma forma muito ofensiva com os tais perninhas rápidas, que é como o Tite costuma dizer, e esses jogadores são muito importantes para a seleção. E aí, no fim das contas, acaba fomentando uma disputa muito boa, né? Porque temos vários nomes e possibilidades aí para entrar, né, Clara? Exatamente. E também fica muito claro, pelo que o próprio Tite sempre fala, de ter uma defesa mais equilibrada em relação aos laterais, né? O Danilo, por exemplo, é bastante falado o quanto que ele é esse lateral mais construtor, que fica realmente mais de trás e que não é a expectativa de que os laterais da seleção brasileira, nesse esquema com uns pontas mais liberados, tenham tanta liberdade e, de fato, não são jogadores que têm características tanto para isso. Um pouco mais o Alexandro, mas ainda assim, na seleção do Tite, ele tem momentos de liberdade, né? Ele não é um jogador liberado, assim como, claro, os pontas lá da frente. E a Monique, inclusive, percebeu muito que o lado esquerdo da seleção tem sido muito trabalhado em relação às pontas, né? O Vinícius Júnior, especialmente por conta do estilo de treinamento aqui, a gente percebeu que o Tite estava com atenção especial ao lado esquerdo da seleção, mas já na parte da ponta, já na parte da reta final ali da lateral esquerda. A gente tá vendo que agora a seleção mudou ali um pouquinho, né? Como a boca santa da Monique, né? Pediu ali pra eles mudarem o posicionamento e mudou imediatamente. Estão ali treinando, a gente tá vendo o Antony com a bola, tá vendo o Vinícius Júnior, justamente esse trabalho de pontas aí da seleção brasileira, tão importante para alargar o campo, como eu tava mencionando agora há pouco. E aí... Ô Mauro, eu queria entrar no destaque já adversários do Brasil. Uhum. Ontem a Suíça, que é um time que teoricamente vai se defender mais do que a Sérvia, perdeu pra Gana, cara. E aí, o que esse resultado influencia, na sua opinião? Porque eu também queria entrar em outra discussão, que é o fato do Brasil não ter se preparado com amistosos, né? Uhum. E aí essa é uma outra vertente, é um outro escopo dessa preparação brasileira.
Até certo ponto pode ser bom você ter amistosos, chegar com moral, vencer, ou ter uma falsa sensação de que o time tá encaixado e tá jogando bem, dependendo do adversário, ou de repente também perder, como aconteceu com a Suíça, e... enfim, chegar com a moral um pouco mais embaixo. Como é que você enxerga isso daí? A Suíça vai ser a segunda adversária do Brasil na fase de grupos, né? Pode, né, Otávio? Você tá mais esperto no caso do Suíça. Pô, pera lá, gente. A gente perdeu de Gana, que é um time que, inclusive, o Brasil passou com extrema facilidade recentemente na segunda quinzena de setembro. Eu acho que pode servir mais de alerta para eles, né? E para deixar o Brasil ainda esperto. A gente comentava muito na nossa programação ontem, vai falar... É a fase de grupos mais complicada que o Brasil tem de muitas Copas, né? Eu vou até 2002, pô, a China, né? Não era grande coisa, Costa Rica também não era, mas a Turquia acabou em terceiro lugar. E eu vejo tanto a Suíça quanto a Sérvia com potencial de ir longe na Copa do Mundo. Suíça e Sérvia tinham bola para chegar nas oitavas das duas seleções, como para mim o Brasil vai ser o primeiro. E até um mês e pouco atrás, eu ainda achava que passariam Brasil e Suíça. Cada vez mais eu acho que passaram Brasil e Sérvia. E eu gosto da seleção brasileira pegar no tranco. E começando pela Sérvia, me parece a seleção que chega no melhor momento, inclusive fisicamente, né? E que, claro, Vlahovic, por exemplo, que é uma das referências de ataque, não está tão bem fisicamente em questão de lesão, mas é um baita jogador, inclusive bola parada, é um grande batedor de faltas, por exemplo. Então, assim, é um time muito legal, um time que eu gosto de falar sempre, é um time que deve ter de 6 a 7 canhotos e 2 ambidestros nessa equipe. Pô,